Olá, como estão? Espero que bem. Hoje mais uma Drágia de Antipsiquiatria. Ela vai ser fundamentalmente baseada numa citação, algumas citações do livro do Fernando Garcia de Vinuesa, Héctor González Pardo, Marino Pérez Álvares, Volviendo a la Normalidade, voltando à normalidade, a invenção do TDAH e do transtorno bipolar infantil. São psicólogos e um educador falando sobre o TDAH neste livro. Então, fundamentalmente, eu vou citar esse livro aí. Mas eu queria antes falar para vocês que eu recebi agora pela manhã aqui na Espanha, aqui de manhã na Espanha, da minha esposa, da Atna, um link que fala sobre a psiquiatria crítica, que é e o que reivindica. Depois eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo. Então, a psiquiatria é especialidade médica, né, que se encarrega de detectar e tratar das doenças mentais, tem atravessado uma crise importante nas épocas recentes devido à emergência de distintos questionamentos sobre as características e de seus conhecimentos e práticas. Então, da onde surge a psiquiatria prática, um dos seus antecedentes mais recentes é a conferência da Critical Psychiatric Network, realizada em Bradford, Inglaterra, em 99. A partir daí surge esse movimento da psiquiatria crítica. Na mesma linha, a psiquiatria crítica também tem muito de seus antecedentes na antipsiquiatria, que é o que eu faço aqui, movimento teórico e político impulsionado por profissionais da saúde mental, que iniciou na segunda metade do século passado e que questionou firmemente a forma de que a psiquiatria operava. Dentro das questões desse artigo aqui, princípios fundamentais da psiquiatria crítica, o problema dos diagnósticos psiquiátricos, a medicina baseada em evidência e a indústria farmacêutica, o contexto da psiquiatria, as práticas coercitivas, a base teórica e filosófica da psiquiatria. Então, aqui nesse artigo tem bastante coisa, tem referências. É importante, né, a gente ter mais uma referência para mostrar que é ridículo, evidente que a psiquiatria é uma falácia, que tudo isso é uma mentira, que tudo isso tem o objetivo financeiro e econômico de lucrar em cima da normalidade, transformando ela em doença. É ridículo de perceber isso. Eu juro que eu não sei como é que as pessoas que ouvem, leem qualquer coisa sobre isso, automaticamente não questionam essa verdade, entre aspas, da psiquiatria. Eu já disse e vou dizer sempre, ela não é científica, ela não é médica, ela não é terapia. Pelo menos terapia que ela diz que faz. Se ela é terapia da palavra, que alguns psiquiatras ainda fazem, tudo bem, com seus diagnósticos, mas ela, pelo menos ela tem um diálogo com a pessoa. Agora, a psiquiatria biológica não é medicina, não é científica e não é terapia. Ela é uma falácia, ela é um engodo que em função da própria indústria farmacêutica e da injeção de propaganda, marketing e economia por trás, visa uma fatia de mercado. E nós somos as pessoas que somos os nichos de mercado deles. As crianças, os adolescentes, os adultos, todos aqueles que aceitarem os ditames desse livro que não é científico, que não tem nada de medicina, o Manual de Diagnósticos Estatísticos de Doenças Mentais, ou o DSM, que é um livro falacioso, é uma mentira. Entre aquele livro e o do Christian Andersen, dos contos de fadas, não tem diferença nenhuma, apenas um verniz científico. Christian Adams não queria que os seus contos fossem vistos através de algo científico e que dissessem a verdade. Sabemos quando lemos eles que é mito. O DSM quer dizer que é o que não é. É uma mentira. Eu não sei como, mas eu posso dizer isso, vou dizer muitas vezes aqui sobre isso, para tentar que vocês, de alguma forma, recebam isso, não como um despeito meu, porque não é uma questão de despeito, é uma questão de verdade, busca
filosófica da verdade e do conhecimento. E isso a DSM, a psiquiatria biológica, eles são uma pedra no caminho do conhecimento. Eles são um desvio, eles são uma falácia e uma mentira. Então, eu tento trazer aqui sempre mais livros e informações a respeito do desmascaramento dessa mentira. Então, vamos começar agora, então, as citações. Primeiro, a questão da base científica do DSM. Né? Então, olha só, o que é medicalização? Vamos lembrar sempre que a psiquiatria biológica tem como referência a medicina, né, como paradigma de sua atuação, né, para se dizer médica. Então, o que é uma medicalização? Medicalização refere-se ao processo de captura das dimensões da vida pela racionalidade médica, ok? Isto é, a transformação da natureza das coisas, que são reduzidas exclusiva ou predominantemente a fenômenos médicos. O que é um fenômeno médico? Já é um problema. Já é um problema. O que seria passível de uma atuação médica? Mas tudo bem, isso é uma outra questão. Leonidas Hegenberg, no seu livro sobre a doença, uma investigação filosófica, vai trazer essa questão. Mas também tem a patologização. O que significa patologização? Significa tornar doença, sintoma ou anormalidade, o que é da ordem das experiências diversas e múltiplas da vida. Nenhuma comprovação genética, anatômica, nenhum marcador biológico, como os marcadores tumorais, nenhuma alteração bioquímica, como a glicemia, provas de função hepática, existe para a patologização dos sintomas, para tornar esses sintomas uma doença ou uma normalidade. Não existem. Eu não sei como dizer isso de outra forma. Não existem marcadores biológicos para nada do DSM. Nada. De autismo a TDAH, depressão, a bipolaridade, o que quer que seja, não existe nenhuma marcação bioquímica comprovada científica em todo o livro do DSM. Aquilo não é medicina, aquilo não é ciência. A hipótese legalmente utilizada de uma alteração bioquímica nos mecanismos de recaptação da serotonina, a menina dos olhos, dos defensores da medicalização, foi totalmente enterrado no final do ano passado. Mais uma vez. Não foi a primeira, mais uma vez. Ano passado, 2022. A partir de uma robusta pesquisa de uma equipe coordenada pela professora inglesa e psiquiatra Joanna Moncrieff, já fiz um vídeo sobre isso, está num dos meus vídeos, esse artigo, o link desse artigo, tá? Dessa pesquisa que ela já fez, enterrando essa alteração bioquímica dos mecanismos da serotonina para o combate à depressão e outras doenças mentais. Não existe, está enterrado. É importante ressaltar que o que aumentam são os diagnósticos. A patologização aumentam os diagnósticos. Isso não significa que aumentam as doenças ou a descoberta de doenças ou transtornos, já que não há nenhum critério objetivo que fundamente cientificamente esse fenômeno. Por outro lado, a luta para barrar esse processo absurdo de prescrição de medicamentos psiquiátricos, fundamentalmente para crianças e adolescentes, que é o grande objetivo da indústria farmacêutica, que financia esse processo mercadológico da patologização, tem que continuar. E é o que eu tento fazer aqui, passando informações para que as pessoas possam ir atrás de desmascarar essa falácia, essa mentira, essa pseudociência que é a psiquiatria biológica. Bom, agora tem um historiador que também está no livro desse Voltando à Normalidade, que eles citam ali, é o Lane. Ele tem um livro sobre a timidez, né? E ele coloca nesse livro como é que é feita, né, as reuniões e os critérios do que é e o que não é doença, os critérios dentro do Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, o tal do DSM. Ele escreve aqui, né, porque ele teve muito contato com pessoas que estiveram diretamente lá dentro, ele investigou isso também, teve contato com essas pessoas e recebeu vários relatos. Eu vou ler alguns deles que ele colocou aqui. Theodore Millon, conselheiro do grupo de trabalho do DSM-3, que é onde surgiu em 1980 o TDAH, o TDA, na verdade,
Então, Teodoro Miro, conselheiro do grupo de trabalho DSM-3, da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, afastou-se da narrativa oficial ao admitir: havia muito pouca investigação sistemática e muito do que existia era mais uma miscelânea dispersa, inconsistente e ambígua. Acho que a maioria de nós percebeu que o nível de ciência firme e autêntica em que baseamos as nossas decisões para o DSM era bastante modesto. Modesto é ele dizer que era modesto. Não tinha nada de ciência. Nada. René Garfinkel, então trabalhando na administração da Associação Americana de Psicologia, comentaria: a pobreza de raciocínio no processo de tomada de decisão foi chocante. Segundo ela, certa vez, quando um renomado psiquiatra foi solicitado definir como utilizava o termo masoquista, no que diz respeito à sua possível inclusão como transtorno de personalidade, no DSM, ele respondeu: bom, você sabe o que quero dizer? Aquele sujeito reclamante, de o tipo de mãe judia. Eu não conseguia acreditar, disse Leonor Walker, psicóloga de Denver, sob outras discussões. Havia profissionais sentados em frente a seus computadores, tomando decisões baseadas em sensações ou impressões, não em fatos, muito menos em ciência. Além disso, em alguns casos, as pessoas que revisaram o DSM-3 estavam convertendo o comportamento adaptativo em patologias mentais. Dadas essas objeções, continuou Lane, é compreensível que Irving Merrill e outros colegas em Bethesda e na área de Washington se queixem de deficiências óbvias na concepção do manual, chamando a sua norma de irregular e referindo-se aos seus pronunciamentos como muitas vezes internamente contraditórios. Robert Wogg disse sobre as revisões propostas ao DSM-3: tenho vergonha da psiquiatria. Receio que seremos motivo de chacota de nossos colegas científicos, médicos de verdade. Por favor, já existe ridículo suficiente no campo da psiquiatria. Não vamos provocar riso e o desdém eternos. Do Brooklyn, N.S. Lerman foi ainda mais longe ao afirmar que o verniz pseudocientífico, não sou eu que estou dizendo, que adornava o trabalho do think tank, né, dos grandes pensadores do DSM, mostrava tamanho amadorismo e tantas pretensões que o manual poderia muito bem ser conhecido como a nova treliça do imperador, que é uma história aí a respeito das falsidades das coisas. Né? Então, Lane, no livro de 2007, sobre a timidez, páginas 48 a 50. Nesse livro de Voltando à Normalidade, esses psicólogos, esse educador espanhóis falam do Russell Berkeley, que é o pai do TDAH moderno, né? Não o que inventou o nome, não o que deu o verniz, né? Mas aquele que enraizou como realmente um problema e divulgou isso, onde todos os psicólogos, psiquiatras e alguns psicanalistas usam esse termo e essa definição. Então, o Russell Barkley tem esse livro aqui, depois eu vou mostrar para vocês, eu ponho lá no link, né, sobre crianças hiperativas. Ali ele afirma e reafirma o TDAH como um achado científico, mas não dá nenhuma prova científica. Mas muito bem. Lendo esse livro depois e fazendo pesquisa em cima desse livro, há muito tempo já, em cima do TDAH de forma geral, Diane McGuinness, professora emérita de psicologia da Universidade do Sul da Flórida, não mediu palavras. Os últimos 25 anos deixaram-nos um fenômeno quase único na história. Pesquisa metodologicamente rigorosa indica que TDA, transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade, como síndromes, entre aspas, simplesmente não existem. Inventamos uma doença, demos-lhes aprovação médica e agora temos de nos livrar dela. Não é fácil fazer isso e, ao mesmo tempo, salvar a aparência. Agora dizem os autores do livro, voltando à normalidade, tentando sempre, não só a partir das questões, não precisa comparar com a ciência, porque não existe ciência, mas vamos comparar com o jogo de linguagem que está por trás do TDAH. Uma doença que está no cérebro, que provavelmente a criança vai ter que tomar para regular esse desnível aí bioquímico por muito tempo, senão uma vida inteira. Vamos. Não, então isso define o TDAH como um processo clínico, né? Um processo clínico, já que não há um marcador biológico, de que isso é uma doença.
Esse é o jogo de linguagem. Aí os autores perguntam o seguinte: mas como é possível sofrer de comprometimento crônico da atenção, se quando se realiza atividades que lhe interessam, a atenção funciona perfeitamente? Será que uma pessoa que tem uma deterioração crônica de um órgão sensorial, bom, tem que comparar com a medicina, já que eles se comparam com a medicina, com uma visão, verá bem às vezes, quando o que precisa ser visto é de interesse, e mal em outras ocasiões, quando o que deve ser visto não é de interesse? Se isso acontecer, seria a visão que estaria falhando? Se uma criança presta atenção quando o objeto de sua atenção a atrai, ela realmente presta atenção, e não podemos dizer o contrário. Seu sistema de atenção funciona. Se a mesma criança não presta atenção quando o que está fora não se torna objeto de seu interesse, ela não presta atenção, mas será que isso se deve a uma deterioração crônica da atenção que funcionou antes? Se uma criança usasse as pernas com agilidade para chutar uma bola e correr de gol a gol todas as tardes, mas essas mesmas pernas flexíveis e graciosas permanecessem como que petrificadas e não fizessem nenhum movimento quando fosse estudar na biblioteca, dizemos que estamos diante de um caso de patologia nas pernas? É ridículo. Dá vontade de rir porque é ridículo. Qualquer jogo de palavras contrário destrói o TDAH. Se uma criança lê uma saga como Harry Potter, com verdadeira avidez, ou aprende detalhadamente as particularidades dos seus jogos e entretenimentos favoritos, aos quais dedica enorme atenção, mas não cumpre os seus deveres acadêmicos, nem lê os livros, os alunos com dedicação, mas antes evita-as, estaríamos diante de uma patologia da atenção? Poderia ser, talvez, como sugere o próprio Russell Berkeley, né, no seu livro sobre crianças hiperativas, uma patologia da motivação. Ele mesmo diz, olha, pode ser que o TDAH seja mais motivacional que de atenção. O próprio Berkeley diz isso. Uma pessoa, continuam os autores, uma pessoa com hipermetropia, com problema físico real objetivo, tem dificuldade de enxergar a curtas distâncias e necessita de óculos se quiser ver claramente de perto. Se aquela pessoa que tem hipermetropia, que quando está no escritório não vê nada porque deixou os óculos em casa e tem que pedir desculpas ao chefe pela impossibilidade de trabalhar naquele dia e horas depois em casa consegue ler o jornal, analisando cuidadosamente suas sessões favoritos e depois concentrando-se em um livro muito interessante, tudo sem óculos ou sem lentes de contato e com a visão perfeita, ele realmente é hipermetrópico? Olha, eu não consigo enxergar no trabalho, chefe. Tá? Aqui tá mal, não enxergo bem. Mas chego em casa sem óculos, leio tudo. Essa pessoa tem problema, né, na visão? Claro que aos olhos do patrão, sim. O que o desculpa. Mas na realidade, aquele homem é capaz de ver perfeitamente sem óculos, né? Para aquilo que ele acha que é interessante. Então, TDAH é uma invenção em qualquer âmbito que se queira falar. Criado pela indústria farmacêutica, apoiado por faculdades e psiquiatras que ganharam muito, se não em dinheiro, em benesses da indústria farmacêutica, que se usa por psicólogos acríticos, a ignorância ativa que resolvem não investigar, estão aí drogando, estão aí colocando substâncias altamente potentes, fortes, viciantes no organismo de crianças a partir de 2 anos de idade. Isso é um absurdo, isso é indignante, isso é revoltante. Como é que a sociedade acredita naturalmente? Porque o cara dá de jaleco branco, porque ele tem um diploma de doutor atrás. Pô, mas quantas vezes Sócrates, a primeira coisa que Sócrates fala é isso. O número de pessoas que acreditam em uma coisa não torna essa coisa mais verdadeira. Nem se poucas pessoas acreditam, torna ela falsa. Há que criticar e investigar. Ainda mais se é uma questão corporal dos seus próprios filhos. Se é um adulto que está resolvendo tomar uma droga, é uma coisa. Mas uma escola participando ativamente
para drogar crianças que não têm nada no corpo, só para se transformarem em socialmente aceitas para professores, colegas, direção, pais que estão com baixa tolerância. Isso é um absurdo. Isso é revoltante. E quem quiser não participar disso, é só entrar na internet e botar ali de psiquiatria, psiquiatria crítica, e ter 300 sites e baixar artigos sérios a respeito disso. Então, para mim é ridicularmente fácil, é ridículo desmanchar qualquer argumento da psiquiatria biológica. Não precisa nem ter argumento muito filosófico, é só saber usar a linguagem. É só saber um português um pouquinho e questionar o que estão usando. Franz Brentano, filósofo alemão, professor de Russell e de Freud, ele diz que nenhuma ciência séria pode começar com um talvez, eu acho, pode ser, frequentemente, quem sabe, às vezes, e é assim que todo o DSM está baseado nessas palavras. Não há ciência que possa dizer às vezes. Isso é subjetivismo, isso é relativismo, isso não participa de verdade, isso não participa de conhecimento, isso é uma opinião que está fantasiada, invernizada de ciência e medicina, psiquiatria biológica. Não é ciência, não é medicina e não é terapia, porque esses remédios não tratam de nada. Bom, esse é o recado indignante de hoje. Continuo lendo, me informando sobre a psiquiatria biológica, contra ela, né? A favor aí desse movimento antipsiquiatria, e sempre que eu tiver mais questões eu trago aqui. Se gostaram ou não gostaram do vídeo, deem like ou dislike, comentem, sugestione e critiquem os vídeos, compartilhem se quiserem e gostarem, comentem que ajuda aí o canal e essa mensagem chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.